Vamos acabar agora. A segunda fase ela é mais rápida. Temos de novo essa imagem que ela resume as etapas da fotossíntese como um todo, primeira e segunda fase, beleza? Primeira fase, foi para a caixa. Quais os objetivos dela? Diga aí para mim. Produção de ATP na ADPH2. Energia, ela vai ser transferida para as moléculas orgânicas que vão ser produzidas na segunda fase. Os hidrogênios também e os elétrons serão transferidos para as moléculas orgânicas que serão produzidas na segunda fase. Não, segunda fase não acontece de noite. Eu não gosto de chamar de fase escura. Chamo assim para que vocês saibam do que eu estou versando, do que eu estou falando. Massa? Mas ela não deveria ser chamada de fase escura, porque dá a entender que ela acontece à noite. E não, ela acontece manhã e tarde. Durante a primeira fase, já teve molécula de ATP na ADPH2 que vai para o estômago, já começa a segunda fase, enquanto a primeira está sendo realizada em outras células, em outros cloroplastos e aí por diante. Então, primeira e segunda fase, fotossíntese como um todo, acontece manhã e tarde. Quando não tem mais luz, acabou o processo, beleza? No máximo está anoitecendo, se houver ainda molécula de ATP na ADPH2 lá no estroma, ainda pode realizar a segunda fase. Mas não é o objetivo da fotossíntese acontecer de noite, normalmente a fotossíntese que a gente está trabalhando nessa aula, beleza? Olho na tela logo aqui embaixo. Vamos agora para a fase escura, que ela é menorzinha, mais complexa, mas ela é menorzinha. Eu quero primeiro que vocês saibam os objetivos. É sequestro de CO2, captura de CO2. Se for um vegetal, entra pelo bordo inferior da folha, captura o CO2 para que estas moléculas passem por várias etapas bioquímicas até que haja a produção de muitas moléculas orgânicas. Mas para isso, primeiramente um macete, porque a segunda fase, conhecida como fase escura ou fase química, a energia luminosa ela não entra como catalisador energético e nada. Professor, então a segunda fase não é dependente da primeira? É sim. Foi na primeira que houve a produção de ATP na ADPH2. E estas moléculas vão para o estroma realizar a segunda fase, participar da segunda fase, melhor dizendo, tá? O que eu posso dizer é que a segunda fase não depende de luz. Aí sim, vamos a ela, mas primeiro um macete. Oh, que lindo! Diga comigo aí, pare. Respira fundo, diga assim comigo, ó. RuBP mais CO2 rubisco, PGA pegar o glicídio. RuBP mais CO2 rubisco, PGA pegar o glicídio. Isso, RuBP mais CO2 rubisco, PGA pegar o glicídio. Não está fazendo sentido nenhum para você, mas vai fazer. Primeiro repita, coloque isso mentalmente. A gente está trabalhando para ter o vestibular, para você passar esse ano. Amém? Escutei um amém? Massa! RuBP mais CO2 rubisco, PGA pegar o glicídio. RuBP mais CO2 rubisco, PGA pegar o glicídio. E volta para o ciclo. Como é, professor? Isso é a segunda fase, meu querido, minha querida. Mas já eu trabalho de novo esse macete. Primeiro vocês vão ver a explicação agora e depois eu coloco o ciclo de Calvin. É assim, ó, mais ou menos. Vou dar 2 vezes. Olhe na tela. Ribulose bifosfato. É um carboidrato de 5 átomos de carbono. Esta ribulose bifosfato recebe as moléculas de CO2 advindas do ambiente a partir de uma participação enzimática chamada de rubisco, a partir de uma enzima, uma das mais encontradas no mundo todo, porque o que tem de vegetal no mundo todo não está no gibi. Então essa rubisco, que entra na segunda fase, é uma enzima da segunda fase. Esta enzima, ela acelera a união da ribulose bifosfato, um carboidrato com 5 carbonos, é uma pentose, junto ao CO2, essa molécula inorgânica. É uma orgânica mais uma inorgânica. Quem acelera essa união é a ribulose bifosfato, é a enzima rubisco, beleza? Quando houver essa união, haverá a geração de moléculas que possuem 3 átomos de carbono, chamado de PGA. Beleza? Esse PGA vai receber participação das moléculas advindas da primeira fase. Você pode escrever aqui, ó, por exemplo, quem entra aqui é na ADPH2 e as moléculas de ATP, para que haja a promoção da produção de PGAL. PGAL, então, vai servir para que haja geração de carboidrato, que é o objetivo da fotossíntese, e boa parte volta para o ciclo, gerando de novo ribulose bifosfato, fecha o ciclo. Então, por isso que eu disse a você,
Primeiro o bizu, o macete. RuBP mais CO2, rubisco. PGA pegar o glicídio. Vai fazer mais sentido agora. Olho no ciclo. Se você puder, vai fazer algum tipo de prova voltada para medicina, tem que saber passo a passo. Só Enem, RuBP mais CO2, rubisco, PGA pegar o glicídio. Boa parte do PGA, desculpa, vai voltar para o ciclo e não vai formar glicídio. Quer ver? Ouro na tela. Olha aqui, ó. Esta é a segunda etapa, conhecida como ciclo de Calvin-Benson, ciclo de Calvin ou fase escura ou fase química. Acontece no estroma do cloroplasto. Olha aqui, ó. A ribulose bifosfato, que é um glicídio de 5 átomos de carbono, tá vendo aqui, ó? 5 átomos de carbono com 2 fosfatos. Ela receberá as moléculas de CO2, beleza? Quem vai fazer essa associação? Quem vai acelerar esse processo? A enzima rubisco. Nesta união aqui, haverá a geração de moléculas orgânicas de 3 átomos de carbono. Entra em cena o fosfoglicerato, que é o PGA. Até agora, ó, RuBP mais CO2, rubisco, PGA. Aí agora, as moléculas de PGA, as moléculas de fosfoglicerato, através da participação de ATP e na ADPH2, que foram produzidas na primeira fase, irão gerar moléculas de pegal. Quem é pegal? Gliceraldeído 3-fosfato. Veja agora na tela. Essa concentração de 12 moléculas, para mim, é indiferente, tá? Mas saiba, ó, das 12 moléculas, 10 vão voltar para o ciclo, havendo promoção de ribulose monofosfato, que depois da liberação da energia da quebra de ATP, volta a gerar ribulose bifosfato, fechando o ciclo. Só que eu quero que você saiba, ó, das 12, 10 voltam para o ciclo e somente 2 vão entrar em processos para a formação de carboidratos, de açúcares, como você está vendo aqui embaixo. Por isso que eu lhe disse, esse ciclo, ele é complexo, beleza? Mas eu quero que vocês foquem no exemplo que eu lhe dei no início. Qual é o exemplo mesmo, professor? Aqui, meu querido, olha ele aí, ó. RuBP mais CO2, rubisco, PGA, que é o fosfoglicerato, que vai se unir a NADPH2 ATP, gerando o pegal. E o que é o pegal? Gliceraldeído 3-fosfato. A maior parte volta para o ciclo para gerar de novo RuBP, ribulose bifosfato, através da quebra de mais ATP, e uma pequena parte vai gerar glicídio, que é o objetivo da fotossíntese como um todo. Beleza? Por isso que eu estou dizendo, este ciclo aqui ele é mais complexo de você saber. Eu quero que vocês saibam o macete, ele é muito mais fácil para que vocês possam saber esses objetivos aqui. Olha aqui na tela de novo, olha aqui, ó. A ribulose bifosfato, quando se unir o CO2, sequestra de CO2. E ao final, quando o fosfoglicerato gerou pegal, nessa transformação, ó, de PGA para pegal, houve a participação de quebra de ATP, de reoxidação das moléculas receptoras de elétron. Ó, tá vendo? Ó, voltaram para seu estado oxidado, liberando elétrons e hidrogênio, para que haja a produção dos átomos de carbono, para que haja a produção das moléculas orgânicas, que é o grande objetivo da fotossíntese, beleza? Por isso que é mais fácil. RuBP mais CO2, rubisco. PGA pegar o glicídio. RuBP, molécula é um glicídio, uma pentose, molécula de glicídio de 5 átomos de carbono, recebe mais um carbono, só que um carbono inorgânico, ó, 6, quebrado a 2 moléculas, a mais de 2 moléculas de PGA, moléculas orgânicas que têm 3 átomos de carbono, beleza? Recebe ATP na DPH2, vai dar origem ao gliceraldeído 3-fosfato, que boa parte volta para o ciclo com participação energética e uma pequena parte vai formar glicídio. Este é o final da segunda etapa. Mas está faltando a gente resolver a questão, né? Está faltando resolver a questão? Não estava! Olha aí, questão do nosso material, que está aí em teu material, para que a gente possa agora, ó, fazer exercícios propostos, exercícios de fixação. Será que você realmente, depois dessa aula, consegue resolver essa questão? Vamos lá? PUC Paraná, observe o desenho esquemático da organização geral das membranas de um cloroplasto. A gente acabou de ver 2 membranas, membrana interna se conjuga, forma a moeda tilacoide, sobreposição é o grano, beleza? O grano, o conjunto dele é a grana, e o material que está intergrana aí é o estroma, que é esse coloidal, tá?
O cloroplasto é o local da fotossíntese, se isso for alga e vegetal, nos organismos eucariotos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica que pode aproveitar a energia do Sol para a síntese de matéria orgânica, a qual sustenta a maior parte da estrutura trófica do planeta. Assinale a alternativa correta, correta aqui, quanto ao processo fotossintético no cloroplasto, ele que é o correto sobre a fotossíntese no cloroplasto. Essa fotossíntese é a fotossíntese oxígena. Vamos lá, letra A. A molécula de CO2 absorvida é degradada em gás oxigênio. Não. Robert Hill, já tinha feito aquele experimento que ajudou a saber de onde são advindas as moléculas de oxigênio. De onde são? Ai, que sede! Muito bem. Moléculas da água, beleza? Já está errado aqui. Sendo este liberado para a atmosfera. O oxigênio é liberado para a atmosfera. Mas esse oxigênio ele é advindo da fotólise da água. Muito bem. Letra A, falso. Letra B. A maior quantidade de oxigênio liberada ocorre quando as clorofilas absorvem predominantemente a luz no comprimento de onda do verde, comparada à absorção em outros comprimentos de onda. Essa questão está justamente para que eu pudesse trabalhar para vocês que os principais comprimentos de onda que um vegetal chegará no grau máximo fotossintético é o comprimento de onda vermelho e azul. Um dos menores, quer dizer, um dos piores comprimentos de onda, que ele não vai favorecer um processo fotossintético para o vegetal, é justamente o verde. Então, de novo, coloca aí em teu material. Os melhores comprimentos de onda para chegar num grau máximo fotossintético para um vegetal, comprimento de onda vermelho e comprimento de onda azul. Um dos piores é justamente o verde, o que faz com que a letra B esteja falsa. Resolva essa questão e anote aí conhecimento sobre ela que eu estou falando para você aqui. Letra C. A excitação das moléculas de clorofila presentes nos tilacoides. Clorofila está no tilacoide? Tá. Beleza? Na camada mais externa do tilacoide eu vou ver os complexos antenas. Beleza? Massa. Mais voltado para o intergrana, aquela comunicação que existe aí entre os granozinhos, eu encontro mais clorofila B. Beleza? Então, clorofila A, componente do fotossistema 1, ela está mais voltada para a parte externa do complexo antena. E a clorofila B, componente do comprimento de onda P680 do fotossistema 2, está mais voltada para a face externa dessa pilha, que é o grano, tá? Está mais no intergrano ali. Letra C. A excitação das moléculas de clorofila presentes nos tilacoides, até aí verdadeiro, culmina com a geração de energia química necessária à conversão do gás carbônico em açúcar. Não gosto muito de trabalhar a nomenclatura açúcar, né, de carboidrato, e sim da formação de glicídio. Então, sim, quando há excitação dos elétrons, lembra? Você viu as fotofosforilações cíclica, que só produz ATP, e a acíclica, que ajuda na produção de ATP e na DPH2. Essas duas moléculas são produzidas na primeira fase, e quando forem para o estroma, ajudarão a promover, através das reações bioquímicas que a gente acabou de ver, a produção de carboidratos, que é o grande objetivo da fotossíntese. Então, letra C, sim, energia química que estará concentrada nas moléculas orgânicas produzidas, por exemplo, a glicose. Então, letra C é a verdadeira. C de Cristo. Erros da D e da E. Letra D, a quebra da glicose ocorrerá no grano do cloroplasto. Não é nem para ter quebra de glicose. A quebra da glicose, para gerar energia, é feita na mitocôndria. No cloroplasto, para ser mais exato, no estroma, é que haverá a geração da glicose. Letra D, falso. Liberando CO2 para a atmosfera. Quem libera CO2 para a atmosfera é a quebra da glicose na mitocôndria. Fotossíntese, lá como produto, não tem CO2. O CO2 entra no reagente, ele é capturado. Beleza? Massa. Letra E, as reações que ocorrem no estroma, reações de estroma, fase escura, segunda fase, são independentes das reações que ocorrem nos tilacoides. Veja, é independente da luz, mas é dependente das reações da primeira fase, porque as reações da primeira fase, elas ocorrem para que haja produção de ATP e na DPH2. Então, o item E está falso. Então, somente item C de Cristo. Massa?